Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje então para começar o nosso curso de exercícios. Nós já fizemos então toda aquela bateria em relação à teoria, passamos por todos os itens desse edital, vimos com todas os aprofundamentos necessários, aquilo que pode ou não ser relevante para uma questão de prova. Então, nós agora vamos entrar em exercícios sobre esse assunto. Nós vamos trabalhar então em cada um dos itens desse edital, né? E vamos trabalhar com alguns itens, alguns conteúdos que não caíram em provas anteriores. É novo, é conteúdo que faz parte desse edital especificamente. Em relação a esses conteúdos, nós vamos trabalhar então com simulados. Eu fiz mais ou menos em torno de 10 a 15 questões para cada um desses conteúdos que não caíram em provas anteriores, com o objetivo da gente fazer realmente uma aplicação daquilo que nós vimos na teoria, entender como que aquilo que nós vimos cai em prova, porque é fundamental que a gente faça essa ligação direta. Todo cursinho tem essa obrigação de tudo aquilo que está se vendo em teoria está voltado para uma questão de prova. Então nós precisamos fazer essa conexão entre a teoria e a prática. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos entender como aquelas teorias, as leis, os regulamentos, as diretrizes, as orientações e as teorias pedagógicas, como que aquilo ali tem caído nas últimas provas, quando já é uma questão clássica, já é um conteúdo clássico que já caiu anteriormente, ou quando é conteúdo novo, eu tentei fazer de uma forma, entrar na cabeça, ter uma cabeça de elaborador, né? Então, como que essa banca, especificamente, vai cobrar esses exercícios, com base nas provas anteriores que essa banca já cobrou, né? Que essa banca já aplicou. Então, eu tentei fazer os exercícios de acordo com a experiência que nós já temos em relação a outras bancas. Então, geralmente, para trabalhar com a banca IADES, nós temos aqui um formato clássico, né, de prova anterior da banca IADES, que é assinale a alternativa correta quanto, nós temos 5 alternativas, uma delas está correta, né? Nós vamos fazer esses simulados que nós fizemos aqui em relação aos conteúdos que não caíram ainda, são simulados com base, então, nesse formato, que é um formato clássico da banca IADES, né? Nós vamos começar agora com o projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. Nós vamos resolver 10 questões sobre esse conteúdo, 10 simulados sobre esse conteúdo, 10 simulados que eu fiz com base no formato e na estrutura que a banca IADES cobra, né? Tentando captar desse projeto aquilo que pode ser convertido em questão de prova. Veja só então, assinale a alternativa que indica um equívoco, ou seja, isso aqui é uma expressão também muito usada pela banca IADES, né? Então, é a alternativa errada, que indica um equívoco quanto à compreensão do projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. Então, nós vamos entender agora. Então, nós temos 4 questões certas e uma questão errada. Vamos entender, então, agora qual é essa questão errada, né? Vamos identificar essa questão errada, ver o erro que está nessa questão, né? E os conceitos chaves de todas as questões, as palavras-chave que tornam a questão certa, né? Nós vamos também identificar agora. Veja só da letra A. Uma das justificativas para a escolha da cidade de Braslândia como a primeira região administrativa para o projeto de educação integral, EI, reside no fato de que muitos profissionais da educação moram e trabalham naquela região. Verdadeiro, isso está na introdução do projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. Lá diz o seguinte: uma das justificativas para se escolher Braslândia é o fato de que Braslândia é uma cidade em que muitos educadores profissionais moram e trabalham naquela região e, portanto, aquele conceito de cidade educadora, onde se pode integrar e de territorialidade também, pode ser exercido com muito mais ênfase, já que as pessoas têm um sentimento de pertencimento àquele local. Os educadores não vão lá simplesmente para trabalhar e voltar, né? Na sua maioria, pelo menos. Eles moram naquele lugar e também trabalham lá. Portanto, eles têm um pertencimento em relação à cidade, o que torna muito mais fácil, né,
essa compreensão da cidade como um território educador. Então, verdadeiro, está lá na introdução, né? O termo cidade educadora, né? Aqui, então isso aqui é uma palavra-chave, um conceito-chave quando se trata do projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. Cidade educadora. Vocês vão ver, durante todo o projeto nós vemos muito esse termo, né? Por que cidade educadora? Refere-se à corresponsabilização de todos os setores sociais presentes na cidade, com educação, tanto públicos como privados. Verdadeiríssimo isso aqui. Nós já vimos por que é cidade educadora. Por que o projeto traz o nome cidade educadora para a Brasilândia e para onde ele for também ser implantado no futuro. Cidade educadora quer dizer que todas as instituições públicas e privadas, como administração regional, local, posto de saúde, o centro comunitário, associação de moradores, prefeitura comunitária, centro olímpico, comércio local, seja quais forem as instituições públicas e privadas, elas são corresponsáveis pela educação. Toda a cidade está integrada para oferecer a educação integral aos alunos daquela cidade. Por essa razão, o termo cidade educadora, porque todos os setores públicos e privados, isso aqui é uma questão relevante, porque se a prova não trouxer o que é público e privado, trouxer só o público ou restringir apenas o público, tá falso. E nossa ideia é essa mesma, de que, ora, seria público, já que a educação é pública, mas no conceito de cidade educadora trazida pelo projeto Cidade Escola Candanga, coloca o seguinte: todos os setores sociais daquela cidade, sejam públicos e privados, são corresponsáveis pela educação. Então, por essa razão, a cidade inteira se configura como uma cidade educadora, com todos os setores envolvidos, corresponsáveis, né, pela sua oferta. E nós temos aqui, então, a letra C, D e E, já vimos que duas são corretas, vamos ver o restante, né? Os ideais de Anísio Teixeira e também de Darcy Ribeiro sobre a integralidade da educação foram utilizados para a sustentação teórica desse projeto. Super verdadeiro, nós também vimos isso no começo do projeto, está dizendo que os ideais teóricos e também metodológicos que sustentam esse projeto estão assentados sobre o escopo teórico de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Então, Anísio Teixeira, inclusive, ele concebeu a primeira escola integral do Brasil, em Salvador, em 1950. Então, essa ideia, essa concepção, essa história que Anísio Teixeira traz e também Darcy Ribeiro são sustentáculos para o projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. E aqui está um termo-chave: integralidade. Integralidade por quê? Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro concebiam o ser humano integral, não só o cognitivo trabalhado em sala de aula, mas também o psicomotor, o social, o relacional, as emoções, sentimentos, a cultura, né? O físico, o aspecto, todos esses aspectos culturais, tudo isso está relacionado à formação do ser humano. Então, o conceito de integralidade nesse projeto está relacionado à formação de um ser humano integral, muito mais amplo do que simplesmente um cognitivo que geralmente é privilegiado em sala de aula. Portanto, integralidade, palavra-chave, conceito-chave, então, desse projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral, né? A denominação Escola Candanga, a letra D, para o projeto, está relacionada à tentativa de se resgatar aquele modelo de educação integral adotado no DF entre os anos de 1994 e 1998, no governo de Cristóvão Buarque. Falso, com certeza. Então, essa é a questão que representa um equívoco, indica um equívoco em relação ao conceito do projeto Cidade Escola Candanga. Por quê? Escola Candanga, esse projeto tem esse nome, Escola Candanga, não é para resgatar
uma educação integral que acontecia no governo Cristóvão e que foi trazida agora, então, para o momento atual. Não, não é esse o objetivo. Porque, como vocês sabem, entre 94 e 98, no governo Cristóvão Buarque, aqui no DF, nós tivemos um modelo educacional chamado Escola Candanga. Esse modelo educacional, que trazia mudanças em relação aos tempos, ao currículo, às perspectivas teóricas, curriculares, conceituais sobre educação, esse período foi chamado de Escola Candanga, né? E quando o governo Cristóvão Buarque saiu, né, nós não tivemos, esse projeto, esse modelo não teve continuidade. Tentou-se resgatar não um modelo de educação integral, porque no governo Cristóvão Buarque, pelo menos no projeto da Escola Candanga, não diz que nós tivemos um modelo de educação integral naquela época e que estamos querendo resgatar agora. Não é isso. O projeto justifica que se usa o nome Escola Candanga, por quê? Porque os ideais, os conceitos, as teorias que embasam aquele modelo Escola Candanga são os mesmos que embasam o modelo da escola integral de hoje, né? A pedagogia histórico-crítica, a percepção de que a aprendizagem e o conhecimento é libertador, é emancipador, torna o ser humano, principalmente aqueles das classes trabalhadoras, filhos das classes trabalhadoras, com mais poder para ascender socialmente, né? Através do conhecimento, das aprendizagens, como qualidade social. Então, são termos da escola Candanga que foram utilizados, né? Conceitos daquela época que foram utilizados nesse projeto hoje. Mas isso aqui é uma questão muito pertinente para se cair em prova, porque muita gente pode fazer essa confusão. Pode achar que nós usamos o termo escola candanga porque a gente está remodelando um modelo que já aconteceu no passado. Isso não é verdade. Nós estamos trazendo apenas alguns conceitos da escola candanga, né, que Cristóvão Buarque implementou no Brasil, em Brasília, no seu governo. Mas não é de nenhuma forma um resgate daquele modelo educacional daquela época, de jeito nenhum. É outra coisa. Então, portanto, essa questão está falsa, né? E a letra E também está certa, né? Claro, porque só temos uma errada. Então, vamos ver o acerto na letra E e os termos-chave que vocês precisam circular aí, né? E não esquecer, porque fazem parte, né, do escopo desse projeto. A educação no além-muros da escola é uma perspectiva adotada pelo projeto. Muito repetido esse termo, muito difundido, muito além-muros. Educação que está fora da escola, que não é apenas a escola, que abre a escola, entende a escola como território que afeta toda uma região e não simplesmente seus muros. Então, ou seja, a educação integral, ela acontece na cidade educadora, né? E a escola se abre para essa cidade a fim de que todos dessa cidade, instituições públicas e privadas, participem dessa educação dos seus alunos. Portanto, a educação acontece além muros. Termo-chave também desse projeto da Escola Candanga Educação Integral. Essa educação que acontece fora da escola, além dos muros da escola, e que concebe outros espaços, praças, cinemas, museus, teatros, como sendo espaços de educação humana. Inclusive, estende o termo aula. Mais tarde nós vamos ver outra questão que concebe aula além daquela que acontece na escola. Parece muito louco isso, mas é verdade, né? Vamos ver aqui então a próxima questão. A questão 2 também traz o mesmo formato clássico que a banca IADES estrutura as suas questões. Vejam só. Assinale a alternativa que indica um equívoco. Então, nós sabemos que tem uma alternativa errada e 4 certas, quanto à compreensão do projeto de Cidade Escola Candanga Educação Integral. Vejam só. Um dos respaldos legais para a implantação da educação integral está presente no artigo 34 da LDB, que preconiza que o tempo de permanência na escola deve ser progressivamente ampliado. Verdadeiríssimo, com certeza.
Se vocês lembram, nós tivemos o decreto presidencial que institui o Mais Educação, que é um programa do MEC que fomenta a educação integral nas escolas. Esse projeto também é baseado no artigo 34 e 87 da LDB, né, que recomenda a ampliação do tempo da criança na escola. Esse projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral também está baseado na Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 221, que também preconiza o aumento do tempo da criança na escola, né? E também esse projeto ele se baseia na Lei da Gestão Democrática, né? E em outras leis que no ECA, inclusive, quando fala que no ECA ou na Constituição, que pontua que a educação é de todos e todos são responsáveis, com direitos iguais, inclusive, ao seu acesso e permanência com sucesso na escola. Portanto, são alguns documentos, algumas leis que embasam, que fundamentam o projeto. Eu expliquei sobre elas, inclusive, nos slides quando nós trabalhamos. E uma delas é o artigo 34 e 87 da LDB, que preconiza que o tempo de permanência na escola deve ser progressivamente ampliado. Né? Não dá para outra, não. É progressivamente, é gradativamente. Né? Nesse mesmo artigo da LDB, o 34, a letra B, é pontuado que a jornada mínima para a educação integral será de, no mínimo, 7 horas por dia de permanência na escola. Verdadeiríssimo. Nunca esqueçam do tempo, da questão do tempo. Jornada mínima de 7 horas, de 7 a 10 horas. Né? Mas para ser educação integral, né, segundo esse artigo da LDB, e segundo também o projeto, inclusive, nós devemos ter, no mínimo, 7 horas de permanência da criança na escola. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica também pontuam a mesma coisa. Lá elas dizem que o tempo integral é de no mínimo 7 e de no máximo 10 horas. A LDB coloca de no mínimo 7 horas e o projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral pontua a mesma coisa. Tem que ser no mínimo 7 horas. Pode parecer pouco, 5 horas de sala de aula, uma de almoço, outra para atividade? Sim, com certeza. Pode parecer pouco nesse sentido, mas no mínimo isso. Tem que ser no mínimo isso. E, inclusive, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, tá dizendo que é o seguinte: para a educação integral tem que ser no mínimo 7 horas, todos os dias da semana, durante todo o período letivo. Então não pode ser só segunda, terça e quarta, só 2 meses durante o ano. Não, tem que ser o ano inteiro, as mesmas crianças, todos os dias da semana, né? No mínimo 7 horas. Fazendo paralelo entre as diretrizes, que também cai na prova, e o Universidade Escola Candanga Educação Integral, né? E aí, nós passamos então para a letra C. Vamos ver então o que ela traz. Compete à equipe central da Secretaria de Estado de Educação a oferta da formação continuada dos profissionais da educação e o estabelecimento de parcerias para a implementação do projeto. Verdadeiro. Nós vimos então as equipes da Secretaria de Educação. Vocês lembram dos slides que eu coloquei aqui? As equipes, a equipe central da Secretaria de Educação. Coloquei aqui a equipe MESO, que é a Coordenação Regional de Ensino. Coloquei aqui a equipe gestora da escola, os profissionais da educação, os educadores sociais voluntários, né, etc. Ou seja, todas as equipes da Secretaria de Educação estão lá no projeto, quais são as equipes e qual é a atribuição ou as atribuições de cada uma delas, né? E, realmente, a equipe central da Secretaria de Educação, lá da sede, a equipe central, a Secretaria de Educação mesmo, propriamente dita, tem que fazer parcerias com outras secretarias de educação, outras secretarias de governo, com outros órgãos governamentais ou não, a nível macro, inclusive, né? Formação continuada dos profissionais de educação precisa também ser oferecida por meio de palestras, por meio de oficinas, seminários, cursos, né? Essa equipe também é colocada lá no projeto como a propositora do projeto, ela é quem propõe o projeto,
oferece as condições objetivas para a sua implementação, como, por exemplo, as condições físicas, estruturais, né, adaptação de espaços. Tudo isso compete à Secretaria de Educação lá na equipe central, na sede, né? Nós colocamos todas isso aí, quais são as funções de cada uma das equipes. Isso é importante, porque às vezes também são funções que podem se parecer uma com as outras, inclusive vocês precisam ter muita atenção em relação a isso, né? A equipe MESO é a Coordenação Regional de Ensino, CRE. É responsável pela operacionalização do projeto, né? Direta do projeto, firmando parcerias e implantando o trabalho de educação na escola, né? Implantando o efetivo trabalho de educação integral. Falso. Essa questão aqui é a que representa o equívoco. Por quê? Porque, na verdade, não é a CRE, a Coordenação Regional de Ensino, a equipe MESO, chamada pelo projeto, que vai implementar diretamente o projeto. Quem vai fazer isso é a equipe gestora da escola, né? Então, se você tirasse aqui equipe gestora, equipe MESO e colocasse equipe gestora, aí sim ficaria correto. A equipe gestora é a responsável pela implementação direta do projeto nas escolas, também firmando parcerias. Porque todas as 3 níveis, a equipe central da sede, a equipe MESO, que é a CRE, e a equipe gestora, têm a obrigação de firmar parcerias no âmbito maior, no meio ou no âmbito mais na ponta. Então, mas quem implementa diretamente o projeto, firmando parcerias, implantando o trabalho efetivamente, quem realmente faz o projeto, é a equipe gestora que articula isso na escola. Não ela sozinha, é claro. Se a prova também trouxer que é apenas a equipe gestora sozinha que faz isso, é errado, porque a equipe gestora articula os trabalhos de outros profissionais que estão na escola, ou também fora dela. Então, mais compete a ela organizar esse trabalho, articular esse trabalho e implementá-lo diretamente, né? E fazer com que ele se efetive na escola, né? E não a coordenação regional de ensino. Detalhezinhos que fazem toda a diferença, né? E, segundo o Caderno Cidade Escola Candanga Educação Integral, compete aos profissionais da educação a implementação do currículo em movimento. Verdadeiríssimo isso aqui. Está colocado lá. Só essa atribuição, inclusive, né? Eu achei bem interessante também, inclusive, nesse ponto, porque lá estão colocados as competências das equipes. A equipe central da Secretaria de Educação. A equipe central compete formação continuada, as condições objetivas, físicas, materiais, de recursos estruturais, as parcerias entre as secretarias, etc. Né? A equipe MESO tem que firmar parcerias, prestar informações, avaliações, acompanhar as escolas, etc. Equipe gestora, implementar esse projeto de forma direta, né, de forma direta e efetiva nesse trabalho. E os profissionais de educação, que não inclui só professores, os profissionais de educação têm apenas essa obrigação, que não é pouco, é claro, mas explicitamente está só isso. Os profissionais da educação têm a função de implementar o currículo em movimento. Então, ele trabalhando com o currículo em movimento, conforme ele foi colocado, já está bom demais. Essa é a sua função principal. Então, qualquer outra função que não esteja relacionada com o currículo em movimento é falso. Então, profissionais de educação têm a obrigação de pôr em prática, de implementar o currículo em movimento, né? E aí, vamos para a questão número 3. Questão número 3 também, mais uma vez, nós colocamos aqui a alternativa que representa um equívoco, ou seja, a alternativa errada. Nós temos 4 certas e temos uma errada. Vejam só, os coordenadores pedagógicos locais, também está posto lá, né? Equipe central, equipe MESO, equipe gestora, profissionais de educação, os coordenadores pedagógicos locais, né? Os educadores sociais voluntários, o estudante, inclusive. Então, todos eles estão postos lá no projeto, quais são as suas atribuições. E aqui nós vamos falar agora dos coordenadores pedagógicos locais
super importante. Todos os documentos que a Secretaria de Educação traz, da Escola Candanga, OP para a formulação do PPP da avaliação pedagógica, todo o currículo movimento, sempre que eles trouxerem papel do coordenador pedagógico, se atente, leia bastante, estude aquilo ali, porque é um papel que está sendo muito discutido, muito difundido, há muita mudança em relação a, ao formato, a estrutura do papel desse importante profissional na escola hoje, que é o coordenador pedagógico local. Portanto, qualquer documento que traga ele, vocês leiam, se atentam, porque eu acredito que está sendo dada muita importância ao coordenador pedagógico local, é provável que as provas explorem isso em suas questões. Então, os coordenadores pedagógicos locais também são responsáveis pela formação continuada dos profissionais da educação para a implementação desse projeto. Verdadeiríssimo. Não disse que são os únicos, não falou que são apenas eles. Disse que também, porque nós sabemos que a formação continuada pode ser dada pela equipe central ou também pela equipe mesmo, que é regional de ensino. Mas aonde que os coordenadores pedagógicos locais das escolas vão fazer essa formação? Na coordenação pedagógica. Os professores regem num período as suas aulas e no outro turno eles têm um tempo e um espaço para a coordenação pedagógica. E os coordenadores vão coordenar esse tempo e esse espaço, para que esse tempo e espaço seja usado para a formação continuada, avaliação, planejamento, né, e acompanhamento desse trabalho. Portanto, eles precisam articular que haja essa formação, né, no espaço-tempo da coordenação pedagógica. Eles também. Então, essa é uma das funções precípuas desse profissional que estão colocadas em todos os documentos oficiais da rede pública de ensino. Olha só a letra B. A letra B diz o seguinte: compete aos educadores sociais voluntários o auxílio ao professor nas atividades pedagógicas. Verdadeiro, com certeza. Né? Por quê? É verdadeiro porque, nesse caso aqui, os educadores sociais voluntários, que eles, olha bem, eles são voluntários, portanto, eles não são educadores terceirizados, pagos, remunerados. Qualquer questão de prova que traga remuneração está falso, porque na verdade é um ressarcimento para que eles possam ter suas despesas com alimentação e transporte ressarcidas, mas não é um pagamento. Compete a eles auxiliar o planejamento feito pelos professores. Então, eles também planejam, mas principalmente, primordialmente, a função deles é auxiliar os professores no planejamento das atividades pedagógicas para a educação integral. Essa, então, corretíssima, com certeza. Vamos, então, achar aqui qual é a errada. Os educadores sociais voluntários possuem a função de acompanhar e supervisionar diretamente os estudantes. Também verdadeiro. Eles estão lá para isso, para trabalhar com os estudantes, né, de forma direta mesmo. Então, eles acompanham o estudante nas atividades, na higienização, no descanso, no almoço, etc. Ou nas atividades também, eles acompanham os estudantes. E aí o erro, então, como já adiantei para vocês, está aqui, né? Olha só, o vínculo empregatício, está errado, dos educadores sociais é estabelecido conforme as leis que regem a contratação terceirizada pelos órgãos públicos. Falso. Não há contratação. Eles não são contratados. Eles são voluntários que são ressarcidos por estarem prestando esse serviço, mas não são contratados. E a administração local e instituições públicas e privadas, nunca esqueçam públicas e privadas, podem ser parceiras na consecução da educação integral na cidade. Educadora verdadeira, com certeza, porque aí nós temos aí um conceito de um trabalho em rede, parcerias público e privadas para que a cidade se torne educadora e não simplesmente órgãos públicos e muito menos apenas a escola, né? Nos próximos vídeos nós vamos então fazer novas questões relacionadas ainda
ao projeto de dados Escola Candanga Educação Integral.